Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, abrindo as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 27. Segundo Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 27, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? E ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi isso? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei, por acaso, à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me perguntou: quem és tu? E eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre este homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes, não o noticies em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Meus irmãos, esse primeiro capítulo do segundo livro do profeta Samuel nos traz uma lição muito rica, muito interessante, né?
algo muito interessante de se ver, de se ler. Primeira coisa que eu gostaria de falar aos irmãos a respeito disso, né, é que o livro de Samuel originalmente era um só, né? Mas quando da tradução do hebraico para o grego, os escribas que transcreveram o livro de Samuel, eles acharam que o texto era muito grande, eram muitas informações para constar em um rolo só. Então resolveram dividir em 2 rolos, 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel vai então até esse período da morte de Saul e vai contar a ascensão de Saul ao trono até a sua morte. E o segundo livro de Samuel vai contar sobre a ascensão de Davi ao trono, né, quando inicia-se então a dinastia de Davi. É interessante perceber também, meus irmãos, como nós lemos na última semana, Saul já havia morrido, né? Mas Davi lutou aquela peleja contra os amalequitas, mas ele não se deu conta de que Saul já havia morrido, ele não havia sido informado disso. Então ele encontra ali um homem amalequita que está muito consciente de tudo o que está acontecendo. Aquele homem sabe que Saul era o rei, que Saul morreu e o rei agora é Davi, né? Então, o que eu tenho que fazer, pensou o homem? Eu tenho que fazer tudo que for possível para agradar a Davi, porque Davi é o novo rei. Qualquer tipo de benefício que eu possa receber, eu vou receber de Davi. Então, eu vou agradar Davi. E eu sei também, aquele homem deve ter pensado, né? Eu imagino, né? Aquele homem sabia também que Saul intentava matar Davi. Era a intenção de Saul que Davi morresse, né? Então, o que fez aquele homem? Foi lá, correndo, contar uma mentira para Davi. E qual foi a mentira que aquele homem contou? Aquele homem chegou para Davi e disse para Davi, olha, rei, Davi perguntou para ele, né, como foi que Saul morreu? Ele disse, olha, eu cheguei e o encontrei lançado sobre a lança, caído sobre a lança, e ele me implorou que eu me lançasse sobre ele, e foi o que eu fiz. Eu sabia que ele não ia mais viver, então eu matei Saul, né? Eu matei Saul. E certamente no coração daquele homem naquela hora pensou, né? Matei o seu inimigo, e se eu sou inimigo do seu inimigo, eu sou seu amigo. Mas o que aquele homem não sabia é que Davi, acima de tudo, era um homem temente a Deus, né? E Davi não haveria de ficar feliz com a morte de Saul. Até porque ele próprio teve várias oportunidades de matar Saul e não matou. E não matou por uma única razão, por temor a Deus. Porque ele sabia, ele tinha a consciência de que Saul era ungido do Senhor. E nessa condição de ungido do Senhor, Davi, não tinha o direito de tirar a vida de Saul. Ao contrário do que pensou aquele homem, Davi mandou então executá-lo, né? Sentenciou aquele homem à morte, porque ele havia matado, não simplesmente porque ele matou alguém, mas porque ele matou o rei, ele matou o ungido do Senhor. Agora, isso não é verdade, né? Nós sabemos que não é verdade. Saul se lançou sobre a própria lança e morreu. Mas foi a história que o Amalequita contou para Davi naquela hora, é de que ele havia matado Saul, né? E então, com base nisso, Davi o sentenciou à morte. Afinal de contas, ele, mais do que um assassino, ele era um assassino do rei, do ungido do Senhor. Meus irmãos, aquele homem contou uma mentira, e aí a lição que esse texto nos dá. Aquele homem contou uma mentira para fazer média com o novo rei, para tentar ficar bem com alguém, né? Então, ao invés de contar uma verdade, ele contou uma mentira, né? Ele conta aquela mentira para que ele pudesse sentir valorizado, importante diante do rei Davi, né? E, ao contrário do que ele esperava, ele foi punido por conta da mentira que ele contou.
Talvez se ele tivesse contado a verdade, ele tivesse vivido um pouco mais. Mas como ele resolveu contar uma mentira, ele foi punido tão somente por causa da mentira que ele contou. Né? E por que ele contou uma mentira? Porque ele queria ficar bem com alguém que era o poderoso. Né? É muito comum dos seres humanos, das pessoas, é muito comum a elas contarem mentiras com a única finalidade de ficarem bem com aquele que exerce poder, com aquele que exerce autoridade, com aquele, né, teoricamente, aquele que manda, como nós costumamos dizer, né? Fica bem com aquele que manda, então vai lá e conta uma mentira e fica tudo bem, né? Mas todos nós sabemos quem é o pai da mentira, né? Todos nós sabemos de onde procede a mentira, né? Todos nós sabemos quais são as consequências da mentira. E as consequências da mentira na vida daquele homem foram muito duras. Talvez se ele tivesse falado a verdade, ele tivesse vivido um pouco mais. Na nossa vida também, mesmo na nossa vida de fé, nós muitas vezes nos damos esse direito, ou achamos, né, que temos o direito de mentir para ficar bem com alguém, né? Mas a lição que o texto nos traz é essa, né? Que a mentira nunca traz consequências positivas e que nós não devemos usar da mentira como recurso para ficarmos bem, felizes, ou sermos reconhecidos por ninguém, né? Jesus é a verdade e ele habita na verdade, né? E ele preza pela verdade. Então nós, servos e servas de Deus, devemos sempre e sempre valorizar